Muito bem, pessoal. Muito boa tarde. Na verdade, para vocês é bom dia, né? Mas para mim, boa noite. Vamos continuar com o nosso estudo de equilíbrio químico com algumas observações, né? Então, as observações que eu quero dizer para vocês. Um equilíbrio químico, opa, não está indo. Um equilíbrio químico, ele, o valor de Kc e Kp depende da reação considerada e da temperatura. O valor de Kc e Kp e depende das concentrações iniciais dos reagentes, tá? O que é Kc, professor? Constante de equilíbrio, tá? Isso para soluções, tá? Então, se eu pegar uma soluçãozinha lá e preparar. O que é uma solução, professor? Puxa lá da memória, lá do primeiro bimestre. Água com açúcar, sabendo qual que é a quantidade de mols de açúcar, qual que é o volume da água, eu tenho uma solução, tá? A constante de equilíbrio é tratada como um número puro, então ela não tem uma unidade de medida. Líquidos e sólidos puros não fazem parte da constante de equilíbrio, tá bom? Nem para Kc, nem para Kp, tá? Kp é para gases, tá? E Kc é para soluções. Beleza. Nesse caso aqui, pessoal, ah, tem duas possibilidades de escrever o Kc e o Kp, tá? A primeira possibilidade é a seguinte: a primeira possibilidade é você escrever o Kc, tá? Como que eu escrevo o Kc? Eu escrevo o Kc da seguinte maneira: eu escrevo o Kc, ah, eu posso escrever pelo Kc, né? Então, constante de equilíbrio, produto, então NH3 elevado ao quadrado, porque são 2 NH3, são duas amônias, dividido pelos meus reagentes. Quem são os meus reagentes? É o N2 e o H2. Então, N2 vezes H2 ao cubo. Isso se fosse uma solução, tá? Porém, na hora que eu fui montar esse slide, eu coloquei ele em estado gasoso. Então, foi um erro meu, tá? Então, vamos corrigir esse erro? Vamos corrigir esse erro. Como que a gente corrige esse erro? Em vez de colocar Kc, vamos colocar Kp, que é para gases. Muda alguma coisa? Nada, tá? Então, Kp é igual NH3 elevado ao quadrado dividido por esse colchetezinho que eu estou colocando aqui é concentração, tá? Concentração de NH2 vezes a concentração de H2 ao cubo, tá? Muda? Não muda nada, tá? Muda, a única coisa que vai mudar é que um é para solução e o outro é para gases, tá? Constante de equilíbrio para gases. E detalhe, eu estou falando de uma reação direta, eu não estou falando de uma reação inversa. Porque se fosse uma reação inversa, isso aqui é para uma reação direta, ou seja, para um V igual a 1. Agora, se eu quisesse para um V igual a 2, iria inverter essa equação. Como assim, professor? Este aqui passa a ser o meu reagente e estes dois aqui passam a ser o meu produto. Então, ficaria sendo assim: Kp é igual a concentração de N2 vezes a concentração de H2 ao cubo
dividido pela concentração de NH3 ao quadrado. Lembrando que o que eu fiz aqui é só porque, por convenção, a gente sempre faz a constante de equilíbrio para a velocidade 1 e nunca para a velocidade 2, tá? Pode ser que apareça em algum exercício velocidade 2, mas são muito raros, tá? Embaixo, como é que fica? Embaixo do mesmo jeito, tá? Kc, produto sobre reagente, ou seja, concentração de H2 ao quadrado vezes concentração de O2. Como não tem nenhum número aqui, eu não preciso elevar esse O2 ao quadrado. Sob a concentração de H2. E qual que é a concentração de H2? H2O, perdão, ao quadrado. Então eu coloco lá. Beleza. Isso aqui é para uma solução. Como eu falei para vocês, eu fiz esse slide de madrugada, então vamos alterar, vamos transformar em Kp. Transformando em Kp, como é que fica? Kp é igual concentração de H2 ao quadrado vezes concentração de O2 dividido pela concentração de H2O ao quadrado. Isso porque eu estou seguindo a velocidade 1. Se eu quisesse a velocidade 2, aí eu ia inverter o meu Kc e o meu Kp, tá? Então, se eu invertesse, esse aqui seria o meu produto e esses dois aqui seriam meus reagentes. Então, ficaria sendo assim: Kp é igual concentração de H2 ao quadrado vezes a concentração de... Opa, eu inverti, mas eu não investi no... Perdão, me perdoem. Ficaria sendo produto ao quadrado pelo meu reagente. Se, olha só o que eu estou falando. Se eu quisesse descobrir a velocidade 2, mas por convenção, eu nunca uso velocidade 2. Eu sempre uso velocidade 1, tá bom? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui. A gente vai fazer exercício, a gente vai trabalhar com isso aqui. Beleza? Deixa essa parte aqui para depois. E aqui está a, a parte que é de substituição, né? Porque antes era só montar a equação. Agora eu estou dando os valores para vocês, né? Estou dando os valores tanto de H2, I2 e HI. Amores, é só montar a equação e mais nada. Então vai ficar como? Vai ficar da seguinte maneira. Novamente, erro meu. Na verdade, erro da Covest lá em 98, né? Ele deu uma concentração ah, em solução e deu uma reação gasosa, né? Mas vamos obedecer a o exercício. Então vai ficar como? Kc é igual produto, então HI ao quadrado sobre
H2 vezes I2. Perceba que a única coisa que vai ser elevada ao quadrado aqui vai ser o HI. Então, como é que fica isso aqui? Vai ficar da seguinte maneira: concentração de HI, que é 1, então 1 ao quadrado, dividido. Opa! Deixa eu dividir isso aqui de uma forma mais bonitinha. Opa! Dividido pela concentração de H2, que é 0,10, vezes a concentração de I2, que é 0,20. Aqui, 1 ao quadrado, 1. 0,10. 0,10 vezes 0,20, nós temos um valor de 0,02. 1 dividido por 0,02, nós temos um Kc igual a 50. Acabou. É só isso. Nossa, só isso? Sim, só isso. É só isso que eu quero. É só isso que equilíbrio químico pede. Tá bom? Bem, aqui está a fórmula que eu coloquei. Dei o valor certinho lá de 50. Beleza. Aqui, deixa eu apagar, porque eu criei um exercício. Deixa eu pegar esses valores aqui. Pegar um exercício do nada, do zero. Então, eu quero saber o Kp dessa reação aqui, tá? E eu vou dar para vocês os valores já bonitinho para vocês. Lembrando que o NH3 também é um gás, tá? Caneta. Também é um gás. Então aqui eu estou criando, tá? Ahn, vou colocar aqui um valor de 0,1. Aqui um valor de 0,01 e aqui um valor de 0,002. Quero saber o Kp. Então, Kp é igual a, beleza. Você quer saber o Kp, professor, você quer saber o Kp de 1 ou o Kp da velocidade 2? Quero saber o Kp da velocidade 1, tá? O convencional. Como é que vai ficar então? Esses aqui vão ser os nossos reagentes e esse aqui vai ser nosso produto. Então vai ficar concentração de NH3 ao quadrado dividido
pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 ao cubo, tá? Kp, então, fica sendo igual a 0,1 elevado ao quadrado, 0,01. Eu já substituí direto, tá? E aí aqui embaixo vai ficar o quê? 0,01 vezes 0,002. 0,01 vezes 0,002, eu vou ter um Kp de 0,00005, ok? Só confirmar aqui. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, tá? Na divisão, 0,01 dividido por 0,00005, eu vou ter um Kp de igual a 200, tá? Para essa reação. Kp muda? Muda, tá? Tranquilamente, tá? Muda por quê? Muda porque eu posso mudar as concentrações, tá? Se eu mudar a concentração, eu mudo o valor da constante, tá? Beleza. Aqui é um ponto bem legal que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. A gente tem representado no gráfico as concentrações dos reagentes e produtos de uma reação genérica. A mais B formando C mais D e o contrário também. C mais D formando A mais B. Percebam que no eixo Y eu tenho a concentração tanto dos reagentes quanto dos produtos, e no eixo X eu tenho o caminho da reação, tá? Ou seja, o deslocamento da reação. Agora, observe uma coisa bem legal aqui. Depois do gráfico, tem sempre que o A, que é a concentração de A, é igual à concentração de B. E que a concentração de C vai ser sempre igual à concentração de D. Estando esses valores representados no gráfico, a constante de equilíbrio da reação será igual a quanto? Meus amores, prestem atenção. Equilíbrio é quando a concentração, né, quando a molécula, quando o produto, quando a substância para de se movimentar. Se no começo da reação estava em 8, ela foi se deslocando, 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 chegou a um ponto que ela parou, significa que o equilíbrio dela é em 4, tá? E se a gente está tratando essa reação como uma reação direta, então a gente está tratando ela nesse sentido aqui, A mais B formando C mais D, tá? Então, esse 8 indo em direção a 4 seria o A mais B indo em direção a 4. Então, no equilíbrio, A e B vale 4. E o contrário, né? Então,
C mais D começa no 2 e terminam no 8. Bem, se C e D são iguais, então C e D valem 8, tá? Então é só fazer agora a substituição. C e D valem 8, então 8 vezes 8, né, que é produto dividido por reagente, e A e B vale 4. Então é 4 vezes 4, porque os dois são iguais. Então 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4, 16. 64 dividido por 16, nós temos um KC de igual a 4. Professor, só isso? É só interpretação, tá? Somente interpretação. Bem, essa reação aqui, eu ia deixar para começar ela em sala, mas acho legal começar ela aqui, nessa aula virtual, tá? Então, ó, foram colocados em um recipiente fechado de capacidade. Deixa eu trocar a cor da caneta. Vou colocar de vermelho. Foi colocado um recipiente fechado de 2 litros, 6,5 mols de CO, 5 mols de NO2 e a 200 graus Celsius foi atingido um equilíbrio, tá? Quando atingiu o equilíbrio, foi observado que foi formado 3,5 mols de CO2. Aí ele está perguntando o seguinte: qual que é a constante de equilíbrio para essa reação? Tá, então o que que eu faço? Primeira coisa, eu observo a equação. Observo a equação química. Observei a equação química. Olha só o que tem nessa equação. Nessa equação está falando para mim o seguinte: reação direta, tá? Não é inversa. Falando assim, ó, que o monóxido de carbono, que é o CO, combinado com NO2, forma CO2 mais NO. Ponto. No início da reação, eu tinha 6,5 de CO2, de CO e 5 de NO, de NO2. De onde que eu tirei esses dados? Uai, do exercício. Olha aqui, ó. Do exercício. 6,5 e 5. Essa reação, ela é de 1 para 1. Como assim, professor? Reação de 1 para 1? Não tem nenhum número antes das moléculas. Ou seja, é uma molécula de CO, uma molécula de NO2, uma molécula de CO2, uma molécula de NO. Então, é uma equação de 1 para 1. Então, lá no equilíbrio, se foi produzido 3,5 mols de CO2, obviamente tem que ter sido produzido 3,5 mols de NO. E de onde que veio esses 3,5, professor? Bem, esses 3,5 veio da subtração do 6,5 do CO e do 5 do NO2. Então, 6,5 menos 3,5, 3. 5 menos 3,5, 1,5. Essa questão aqui de reage, produz, é o que eu estava falando para vocês, né? De onde que veio esses 3,5? É da subtração dos reagentes. Ah, então agora eu posso jogar na constante de equilíbrio? Não, não posso jogar na constante de equilíbrio. Por quê? Porque esses valores aqui que eu encontrei é tudo mol. Mol,
mol, mol, mol. E constante de equilíbrio, lembrem-se que é mol por litro, tá? Então, o que que você vai ter que fazer? Pegar essa questão, ela é mais longa mesmo, tá? Você vai pegar esses valores que você encontrou aqui no equilíbrio e dividir pela capacidade do recipiente, ou seja, dividir por 2. Então vai ficar no CO2, 3,5 por 2, no NO, 3,5 por 2, no CO, 3,5 por 2 e no NO2, 1,5 por 2. Agora sim, nós temos o valor em mol por litro. Professor, mas o senhor representou por esse emissão. Emissão, pessoal, também é uma outra forma de representar mol por litro, tá? E agora é só jogar na fórmula de Kc, tá? Lembrando que eu quero a velocidade 1, a velocidade direta, tá? Então, esse aqui vai ser o meu produto e esse aqui vai ser o meu reagente. Então, substituindo, vai ficar 1,75 vezes 1,75 dividido por 1,50 vezes 0,75. Em cima vai ficar 3,0625 e embaixo vai ficar 1,125. Fazendo essa divisão, a gente tem um Kc de 2,72. Kc, pessoal, é apenas isso. Kc, Kp é só isso. Por favor, assistam a primeira aula, que eu explico o que é constante equilíbrio. Assistam essa segunda aula e tentem fazer o exercício que eu vou colocar, tá? E na nossa próxima aula, nós vamos falar, além de fazer exercício, nós vamos falar sobre deslocamento de equilíbrio, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima aula.